Imagine caminhar por uma trilha envolta em neblina, onde cada passo que você dá pode esconder um obstáculo ou até mesmo um perigo. Você olha para frente, mas tudo o que vê é o desconhecido. Esse é o sentimento que muitos de nós enfrentamos na vida, cercados por situações e pessoas que podem esconder mais do que revelam. O que fazer quando os maiores perigos não são aqueles que você pode ver, mas os que estão ocultos, nas entrelinhas do silêncio, nas palavras que não são ditas, nas ações que não batem com as promessas? O estoicismo, uma filosofia de vida que tem ajudado milhões de pessoas ao longo dos séculos, oferece um caminho para enxergar além das aparências. Ele nos ensina a interpretar a vida com clareza, a não nos deixarmos enganar pelo que parece óbvio, principalmente, a discernir os perigos ocultos antes que eles possam nos prejudicar. Hoje, vamos falar sobre como essa filosofia antiga pode nos ajudar a identificar e evitar as armadilhas invisíveis que encontramos no dia a dia. Vamos explorar os 5 perigos escondidos que podem estar ao seu redor agora mesmo, desde o silêncio que esconde segredos até a máscara dos elogios que oculta intenções maliciosas. Prepare-se, porque o que parece seguro ou inofensivo pode ser, na verdade, uma grande armadilha. E só com uma mente estoica você poderá evitá-la. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todos os vídeos que postamos aqui. Se esse conteúdo te ajudar, não esquece de curtir e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos adorar saber sua opinião. Primeiro, o silêncio que esconde segredos. O silêncio pode ser ensurdecedor. Você já esteve em uma situação em que o silêncio de alguém falava mais alto do que qualquer palavra? Em um relacionamento, uma amizade ou até mesmo no ambiente de trabalho. O silêncio muitas vezes não significa paz ou reflexão, mas pode esconder segredos profundos. No estoicismo, a clareza e a verdade são fundamentais. Quando alguém opta por não falar, por deixar perguntas sem respostas, pode estar criando uma névoa ao redor da verdade. Epicteto nos lembra que nada é mais perigoso do que um julgamento falso sobre o que é bom e o que é mal. E o silêncio que esconde segredos pode nos levar a essas percepções distorcidas. Pense em quantas vezes nos relacionamentos modernos o silêncio é usado como uma forma de manipulação. Quando algo está errado, e em vez de enfrentar a situação, um dos parceiros opta por não falar. Esse silêncio, muitas vezes, encobre mágoas, ressentimentos ou até mesmo mentiras. É como tentar navegar em um barco à deriva, sem saber para onde o vento te leva. E, nesse processo, a confiança vai lentamente se corroendo, criando um abismo que parece intransponível. Estudos sobre comunicação em relacionamentos indicam que o silêncio prolongado, conhecido como Stonewalling ou bloqueio de comunicação, é um dos maiores preditores de separações e rupturas emocionais. Um estudo da doutora Gottman, especialista em relacionamentos, descobriu que casais que utilizam o silêncio como forma de evitar conflitos acabam acumulando ressentimentos, levando ao distanciamento e, eventualmente, à ruptura. Não apenas em relacionamentos pessoais, mas no ambiente profissional, o silêncio pode ser uma arma sutil e perigosa. Chefes que evitam falar sobre questões importantes, líderes que escolhem esconder a verdade em vez de confrontá-la, acabam gerando um clima de desconfiança. Marco Aurélio, em suas meditações, reflete sobre a importância da honestidade e da comunicação clara. A verdade não machuca ninguém, só o que é injusto ou falso causa dano. O silêncio que encobre erros ou decisões mal tomadas é um veneno que se espalha, destruindo a moral e a união de uma equipe. Quantas vezes você já ficou esperando por uma mensagem que nunca chegou? Hoje, em tempos de redes sociais e comunicação instantânea, o silêncio pode ser ainda mais perturbador. Quando alguém decide simplesmente não responder, seja para evitar um confronto, seja para manipular suas emoções, esse vazio digital cria ansiedade, incerteza e nos faz questionar nossas próprias ações. Sêneca nos ensina que o maior fardo é carregar uma alma que não está em paz.
E o silêncio forçado, aquele que esconde segredos, é um dos maiores causadores desse fardo. Mas qual é a solução estoica para isso? O estoicismo nos ensina a não nos perdermos em suposições. Quando o silêncio surge, precisamos enfrentá-lo com questionamento direto, mas sem ansiedade. Precisamos buscar a verdade, mas também aceitar que, se ela não vier, o que está sob nosso controle é a forma como reagimos a esse silêncio. Devemos aplicar a lógica e a razão, lembrando sempre do conselho de Epicteto. Preocupe-se apenas com o que está ao seu alcance controlar. O silêncio que esconde segredos é um perigo invisível, mas o estoicismo nos dá as ferramentas para não sermos reféns desse silêncio. Não devemos temer a verdade, seja ela qual for. Ao enfrentar o silêncio com coragem e sabedoria, podemos dissolver a neblina que esconde as respostas que buscamos. Segundo, a falta de amor e cuidado. A ausência de amor e cuidado muitas vezes não se revela em grandes gestos, mas no silêncio das pequenas ações do dia a dia. Quantas vezes nos sentimos negligenciados, como se nossa presença fosse invisível para aqueles que deveriam nos amar? Em nossa sociedade moderna, onde tudo parece correr tão rápido, a falta de atenção genuína é uma armadilha comum. Ao longo do tempo, essa falta de cuidado pode corroer as relações, como uma ferrugem invisível que destrói lentamente o vínculo mais forte. No estoicismo, o amor não é meramente um sentimento, mas uma prática diária de respeito, compaixão e, sobretudo, presença. Nos dias de hoje, com a comunicação instantânea e constante, é irônico pensar que, muitas vezes, nos sentimos mais isolados do que nunca. As mensagens não respondidas, os convites ignorados, os momentos em que a outra pessoa está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Tudo isso nos faz questionar: será que somos importantes? Será que ainda há amor e cuidado? Marco Aurélio, em suas meditações, reflete que devemos tratar uns aos outros com o mesmo cuidado que tratamos a nós mesmos. O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. E o que não é bom para a relação, para o vínculo, também não é bom para nós. O que pode parecer um simples desinteresse muitas vezes esconde algo muito mais profundo. A falta de cuidado contínua é, na verdade, um sintoma de que algo está faltando no coração daquela relação. Em um estudo realizado pela Universidade de Michigan, pesquisadores descobriram que a sensação de falta de cuidado em relações íntimas é uma das principais causas de depressão e ansiedade. Quando não sentimos que somos amados ou que somos uma prioridade para alguém, nosso bem-estar emocional é diretamente afetado. E como Sêneca disse, ninguém ama a pessoa por quem não sente cuidado. Não é só em nossos relacionamentos pessoais que essa falta de cuidado se manifesta. No ambiente de trabalho, quando nosso esforço não é valorizado ou quando sentimos que não somos parte importante de um time, essa ausência de reconhecimento pode minar nossa motivação e nosso propósito. Um líder que ignora as conquistas e os esforços da sua equipe está, na verdade, alimentando um ambiente tóxico, onde a falta de cuidado se transforma em ressentimento e desmotivação. Epicteto nos lembra: cuide para que não cometa injustiças, mesmo nas menores ações, pois essas, acumuladas, podem ferir profundamente. A falta de cuidado também se revela nas pequenas rotinas da vida doméstica. Quantas vezes, no dia a dia de um casal ou de uma família, alguém se sente sobrecarregado, enquanto o outro parece alheio? Não é a ausência de grandes gestos que destrói uma relação, mas sim a ausência dos pequenos. Cuidar, amar, estar presente, são práticas constantes e não momentos esporádicos. Se negligenciamos os detalhes, corremos o risco de deixar o amor esfriar e, quando percebemos, já é tarde demais para reacender a chama. No entanto, o estoicismo nos ensina que podemos mudar essa narrativa. A falta de amor e cuidado não precisa ser o fim de um relacionamento. Podemos, com a prática da virtude, escolher estar presentes, escolher cuidar. Marco Aurélio nos ensina que devemos estar prontos para fazer o bem, sempre, sem esperar nada em troca, porque o ato de cuidar em si já é uma recompensa.
E, se sentirmos que não estamos recebendo o cuidado que precisamos, o estoicismo nos lembra de uma verdade simples, mas poderosa. A única pessoa cujos atos você pode controlar é você mesmo. O amor e o cuidado são práticas diárias. Não permita que o silêncio das ações destrua o que há de mais valioso. Seja você a mudança e lembre-se, amar é cuidar e cuidar é estar presente. Terceiro, a coerência entre palavras e ações. Promessas não cumpridas. Palavras bonitas seguidas por ações vazias. Quantas vezes na vida já ouvimos discursos que soam perfeitos, mas que não se concretizam no mundo real? A coerência entre o que dizemos e o que fazemos é uma das marcas mais fortes de integridade e, ao mesmo tempo, uma das que mais faltam em nossa sociedade. No estoicismo, a virtude não se encontra nas palavras, mas nos atos. Epicteto dizia: não fale sobre como um homem deve ser, seja esse homem. No ambiente de trabalho, essa incoerência é muitas vezes mascarada por discursos motivacionais vazios ou por promessas de mudança que nunca se concretizam. Um chefe que diz valorizar a equipe, mas que nunca demonstra esse reconhecimento de forma prática, está apenas iludindo os que estão ao seu redor. Quando as palavras não se alinham às ações, a confiança se quebra. E a confiança, uma vez perdida, é quase impossível de restaurar. Um estudo da Universidade de Stanford aponta que a falta de alinhamento entre o discurso e a prática é uma das principais causas de desmotivação e insatisfação no ambiente profissional. Em casa, essa incoerência pode ser devastadora. Pais que prometem estar mais presentes, casais que juram melhorar a comunicação, amigos que garantem apoio e, no entanto, quando as situações exigem ações concretas, esses compromissos são esquecidos. Marco Aurélio, em suas meditações, reflete sobre a importância da coerência. A alma torna-se tal como são os atos que pratica, e a alma é tingida pelas cores dos seus pensamentos. Isso significa que o caráter de uma pessoa é moldado, não pelo que ela diz, mas pelo que ela faz repetidamente. Na esfera pública, essa desconexão entre palavras e ações é ainda mais evidente. Quantas vezes somos seduzidos por discursos inflamados e promessas grandiosas que, no fim, não se concretizam? O filósofo estoico Sêneca disse: fazei o que dizeis e dizei o que deveis fazer. Nossos atos devem ser nossos embaixadores. O problema é que, quando essas promessas não se cumprem, o impacto não é apenas individual, mas social. A credibilidade de instituições, lideranças e movimentos depende da coerência entre o que se fala e o que se faz. E o que dizer das promessas que fazemos a nós mesmos? Quantas vezes, na virada do ano, prometemos mudar hábitos, cuidar melhor de nossa saúde ou sermos mais disciplinados? E, semanas depois, caímos nos mesmos padrões de antes. Essa incoerência interna é uma das mais dolorosas, porque cria um ciclo de frustração e desconfiança em relação a nós mesmos. Epicteto nos lembra que a chave da felicidade está em alinhar nossos desejos à realidade e nossas ações aos nossos princípios. Se não conseguimos cumprir nossas próprias promessas, como podemos esperar manter nossa paz interior? A incoerência também se manifesta na maneira como lidamos com as questões sociais. Muitos de nós falamos sobre empatia, compaixão e justiça, mas, quando somos confrontados com a realidade, agimos de forma contrária. A verdadeira prática do estoicismo não está em discurso sobre virtude, mas em ações virtuosas. Como disse Marco Aurélio, pense como um homem de ação, haja como um homem de pensamento. Ou seja, devemos internalizar nossos valores de tal forma que nossas ações fluam naturalmente a partir deles, sem esforço, sem hipocrisia. No fim, a coerência entre palavras e ações é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar. Ela não apenas fortalece nossa confiança, mas também a dos outros em nós. O estoicismo nos ensina a sermos íntegros, a sermos fiéis àquilo que acreditamos. E quando nossas ações refletem nossas palavras, criamos uma vida de propósito e significado. Não basta falar sobre o bem, é necessário vivê-lo em cada pequena escolha que fazemos.
Quarto, a máscara dos elogios. Elogios. Eles podem soar como música para os nossos ouvidos, massageando nosso ego e fazendo-nos acreditar que estamos no caminho certo. Mas nem sempre os elogios revelam a verdade. Na verdade, muitas vezes, eles são como máscaras, disfarçando intenções ocultas ou uma falta de crítica honesta. O problema surge quando nos deixamos levar por esses elogios vazios, perdendo de vista a realidade do que somos e do que precisamos melhorar. O filósofo estoico Epicteto nos alerta: não deixe que elogios te iludam, pois quem te elogia pode estar mais preocupado em agradar do que em te ajudar a crescer. Nas redes sociais, os elogios vêm em forma de curtidas, comentários e reações instantâneas. Esse ciclo de aprovação constante alimenta nosso ego e cria a ilusão de que estamos sempre no caminho certo. Porém, será que essas palavras de aprovação refletem a realidade, ou são apenas uma forma de buscarmos validação externa? A verdade é que, muitas vezes, os elogios são superficiais. O filósofo Sêneca nos adverte sobre o perigo de se deixar levar pelo louvor. Quem se lisonjeia nos elogios está caminhando rumo ao seu declínio. Afinal, é fácil se perder no brilho de palavras vazias e esquecer que o verdadeiro progresso está em nossa autocrítica e no esforço constante de melhorar. No ambiente de trabalho, a máscara dos elogios pode ser ainda mais prejudicial. Um líder que elogia constantemente sem dar feedback honesto cria uma equipe complacente, que não busca melhorias. Estudos mostram que ambientes onde o feedback honesto é substituído por elogios excessivos tendem a estagnar, pois as pessoas deixam de sentir a necessidade de evoluir. A Universidade de Harvard publicou um estudo demonstrando que o excesso de elogios, sem críticas construtivas, pode limitar o crescimento individual e profissional. Uma vez que as pessoas se sentem confortáveis em sua zona de conforto, acreditando que já estão no melhor de suas capacidades. Quantas vezes já nos deparamos com elogios que são insinceros? Elogios que, na verdade, escondem uma intenção não dita, como o desejo de manipulação ou até mesmo uma crítica oculta. Marco Aurélio, em suas meditações, nos aconselha a não nos deixarmos enganar pelos elogios, pois o julgamento dos outros nem sempre reflete a verdade. Não deixe que o som das palavras dos outros te distraia de quem você é de verdade. Essa reflexão nos lembra que o valor de nossas ações não deve ser medido pelo que os outros dizem, mas pela nossa própria consciência e pelo alinhamento com nossos valores. A máscara dos elogios é perigosa porque nos faz sentir confortáveis na mediocridade. Ao invés de buscarmos crescimento, corremos o risco de nos acomodar. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro elogio não está nas palavras dos outros, mas na consciência tranquila de termos feito o nosso melhor. É por isso que devemos desconfiar quando os elogios chegam com facilidade e sem substância. Epicteto nos lembra: não devemos buscar elogios, mas sim a verdade. Se nos tornamos dependentes da aprovação dos outros, perdemos o controle sobre nossas próprias vidas, tornando-nos escravos da opinião alheia. Em nossos relacionamentos pessoais, os elogios também podem ser usados como uma máscara para evitar conversas difíceis. É mais fácil elogiar do que enfrentar as falhas de uma relação, mas isso apenas prolonga o problema. Quando usamos os elogios como escudo, perdemos a oportunidade de crescimento mútuo. Uma relação que se baseia apenas em elogios e evita críticas construtivas é frágil, incapaz de suportar os desafios inevitáveis da vida. Como Sêneca disse, a verdadeira amizade não teme dizer a verdade, pois sabe que ela é o caminho para o crescimento. No fim, o perigo dos elogios está em nos afastar de quem realmente somos. Quando nos deixamos guiar pela máscara dos elogios, corremos o risco de perder nossa essência, nossa verdadeira força interior. O estoicismo nos ensina a buscar o aprimoramento constante, a aceitar a crítica como uma ferramenta de crescimento e a desconfiar dos elogios fáceis. A verdadeira virtude não precisa de aplausos, ela brilha por si mesma, no silêncio de nossas ações consistentes. Como disse Marco Aurélio, o louvor dos outros não me torna melhor, e suas críticas não me tornam pior. Apenas minhas ações têm esse poder. Quinto, o poder do não dito.
Há um ditado que diz: às vezes, o que não é dito fala mais alto do que 1000 palavras. Em nossas interações diárias, o silêncio pode ser tanto uma ferramenta poderosa quanto uma arma perigosa. O que deixamos de dizer tem o poder de moldar relacionamentos, decisões, até mesmo o curso de nossas vidas. No estoicismo, o silêncio e o que fica por dizer são considerados valiosos. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra, muitas vezes, mais útil é aquilo que deixamos de dizer do que o que falamos. O que isso significa? Significa que, em momentos de tensão ou incerteza, o silêncio pode ser a escolha mais sábia, mas também pode esconder verdades dolorosas ou intenções ocultas. No ambiente profissional, o poder do não dito pode ter consequências significativas. Quando alguém, por exemplo, deixa de dar um feedback necessário, estamos diante de uma situação onde o silêncio perpetua a ineficiência. Pesquisas científicas comprovam que feedbacks claros e objetivos são essenciais para o crescimento em qualquer ambiente de trabalho. De acordo com um estudo da Universidade de Stanford, a ausência de comunicação assertiva pode resultar em um ambiente estagnado, onde os colaboradores não sabem como melhorar e, consequentemente, acabam se sentindo desmotivados. O que deixamos de dizer tem o poder de frear o progresso. No contexto dos relacionamentos, as palavras não ditas podem ser ainda mais devastadoras. Quando deixamos de expressar nossas emoções, guardamos rancores que, ao longo do tempo, corroem a conexão. O silêncio pode parecer uma forma de evitar conflitos, mas, na verdade, ele é uma bomba relógio. O filósofo Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos perturba, mas nossa interpretação disso. Quando optamos por não falar sobre o que nos incomoda, criamos histórias e suposições que, muitas vezes, distorcem a realidade e aumentam o conflito. Evitar a conversa pode parecer a escolha mais confortável no curto prazo, mas é exatamente o que mina os relacionamentos no longo prazo. No mundo atual, vivemos em uma era onde todo mundo tem uma opinião, muitas vezes, as expressas sem refletir. As redes sociais amplificam esse fenômeno, criando um espaço onde a sabedoria do silêncio parece ter sido perdida. No entanto, o estoicismo nos ensina que o silêncio, quando bem usado, pode ser mais poderoso do que qualquer argumento. Marco Aurélio nos aconselha: primeiro aprenda a se acalmar e só então fale. Em tempos de polarização e caos informacional, escolher o que não dizer pode ser um ato de sabedoria. É a capacidade de discernir quando nossas palavras vão agregar ou apenas alimentar a confusão que diferencia o sábio do imprudente. No âmbito familiar, o poder do não dito pode ser ainda mais sutil e devastador. Muitas vezes, os pais evitam conversas difíceis com seus filhos, acreditando que o silêncio vai permitir que as coisas se resolvam por si só. No entanto, o silêncio pode se tornar um muro entre pais e filhos, criando uma distância que apenas cresce com o tempo. A falta de comunicação pode levar à incompreensão, e aquilo que não é dito muitas vezes é interpretado como desinteresse ou falta de amor. O estoicismo nos convida a não fugir dessas conversas importantes. Sêneca, em uma de suas cartas, escreveu: o silêncio prolongado é um veneno para as relações humanas, pois é na ausência de palavras que o distanciamento floresce. O que deixamos de dizer, seja por medo, preguiça ou desejo de evitar conflitos, muitas vezes tem um impacto maior do que imaginamos. O estoicismo nos ensina que devemos ser cautelosos com o uso das palavras, mas também que o silêncio pode ser um escudo perigoso, escondendo verdades que precisam ser ditas. A reflexão estoica nos convida a sermos honestos, não apenas com os outros, mas principalmente conosco. Devemos estar dispostos a falar quando necessário e a ouvir com atenção. Epicteto nos lembra: temos 2 orelhas e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Mas isso não significa que devemos nos omitir. Saber quando e como falar é uma arte que o estoicismo valoriza. O poder do não dito é uma faca de 2 gumes. Quando bem utilizado, o silêncio pode ser uma escolha de sabedoria, evitando conflitos desnecessários e promovendo a reflexão antes da ação. Mas,
Quando usado de maneira equivocada, ele pode esconder verdades que precisam ser reveladas, perpetuando problemas, mágoas e mal-entendidos. No estoicismo, o equilíbrio entre o que se diz e o que se silencia é fundamental. Sêneca nos aconselha a sermos honestos em nossas palavras, sem excessos, mas também sem omissões. O silêncio, quando carregado de intenções ocultas, é tão prejudicial quanto palavras mal escolhidas. Que possamos, a partir de hoje, refletir sobre o poder do que deixamos de dizer, seja no ambiente de trabalho, em nossas relações pessoais ou em momentos de conflito interno. As palavras têm o poder de curar, mas também de ferir. O silêncio pode ser uma ferramenta de sabedoria, mas também de alienação. O verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio, saber quando falar e quando calar, sempre com honestidade e virtude. Afinal, como nos ensina o estoicismo, viver bem é viver em harmonia com a verdade. E essa verdade, muitas vezes, começa com o que escolhemos dizer ou não. E aí, curtiu o vídeo? Se você chegou até aqui, não custa nada deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também pode se beneficiar desses ensinamentos estoicos. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou. Adoramos ler suas reflexões. Até o próximo vídeo e lembre-se, busque sempre viver com serenidade e sabedoria.